Olá a todos e a todas, eu sou Albert e eu vou falar sobre as variações linguísticas. As variações linguísticas, elas ocorrem por um fenômeno natural na nossa língua portuguesa, pois a língua portuguesa, ela é uma língua viva, ela é uma língua dinâmica e está em constantes mudanças, as nossas correções ortográficas e tudo mais. Entre as variações linguísticas existem 4 tipos: a histórica ou diacrônica, geográficas ou diatópicas, as sociais ou diastráticas e estilísticas ou diafásicas. E agora eu vou tentar exemplificar um pouco cada uma delas para vocês. Por exemplo, falando da histórica. A histórica tem uma palavra que é muito usada pela gente, que é a palavra você, que no português arcaico de antigamente era utilizado o termo vossa mercê. Depois esse termo foi evoluindo, passou a ser usado como vós mercê, depois você, que é a forma coloquial de se dizer hoje em dia, mas muita gente já diz ser, simplesmente assim, resumiu a palavra. E mudando já para as variações geográficas ou diatópicas, a gente tem algumas palavras, alguns substantivos que são conhecidos diferente em determinadas regiões, como por exemplo a mandioca, que para alguns lugares é chamada de aipim, em outros lugares é chamada de macaxeira. Tem uma famosa discussão sobre o biscoito e bolacha, varia de local para local. Tem aquele que eu conheço como pão francês, tem lugar que já chama de carequinha, tem lugar que é cacetinho, depende de cada região. E falando sobre as variações sociais ou diastráticas, a gente tem as variações que às vezes pode depender de idade, de sexo, às vezes o grau de educação da pessoa e também o nível socioeconômico. Como idade, por exemplo, se a gente pegar um diálogo de uma pessoa mais nova, talvez um neto conversando com um avô, talvez possa gerar aí uma dificuldade de comunicação, porque o garoto vai fazer o uso das gírias, que está presente nessas variações sociais, né? O garoto vai chegar, e aí pai, isso que mais? E se chegar para uma pessoa mais velha, dependendo da pessoa, ela vai ficar sem entender, porque pai, eu sou seu avô, não sou seu pai. Tem esse tipo de coisa. Tem também a questão do sexo. Às vezes, se você pode pegar a diferença entre o homem e a mulher, tem uma diferença na forma de falar, que isso aí também gera um tipo de variação. Às vezes um rapaz vai se comunicar com outro rapaz, ele vai chegar, e aí brother, e aí mano, já as moças já não vão chegar dessa forma, elas vão conversar de modo diferente, como oi amiga, coisas desse tipo. E temos também o grau de educação, que aí pode entrar também o jargão, que, por exemplo, pessoas que são formadas em medicina, elas vão fazer um uso do jargão mais voltado para a medicina. Eles vão fazer o uso de palavras mais técnicas para falar sobre alguma doença, assim como os advogados também vão usar vão usar um vocabulário mais técnico, enquanto as pessoas com formação mais baixa vão usar um vocabulário mais simples, mais simplificado. E às vezes também depende do nível socioeconômico. E o que pode entrar aí também um misto entre regionalidade. De repente, se você pegar uma pessoa que vive num bairro nobre do Rio de Janeiro e comparar com uma pessoa que já mora numa favela, eles vão conversar de forma diferente. Isso também vai depender de todo o histórico dessa pessoa, do convívio dela. Isso é o que é o diferencial
porque a língua, ela é como cada pessoa tem suas particularidades, cada pessoa foi criada da sua maneira. E a língua portuguesa, ou como qualquer outra língua, ela vai ter essa diferença, ela nunca vai ser perfeita, nunca vai ser 100%. E tem também as estilísticas ou diafásicas, que são a linguagem formal e a informal, que vai depender também do contexto. De repente, se você está em uma roda de conversa com amigos, com colegas, você não precisa usar um vocabulário enxuto, um vocabulário difícil, até porque muitas vezes você não vai conseguir se comunicar com os colegas, é desnecessário. Já se você tiver em uma entrevista de emprego, você já tem que conversar de uma maneira mais formal, você tem que pensar direitinho nas palavras que você quer dizer. A gente pode pegar um exemplo também nessa questão das estilísticas. Se você chegar num local para fazer matrícula, você vai chegar num colega seu e aí, mano, você tá ligado como é que vai funcionar a matrícula esse ano? Agora, se você chegar para um funcionário da escola, que seja que você vai fazer a matrícula, você vai perguntar: com licença, moça, você pode me informar quando será abertas as matrículas, qual o material necessário? Tem toda essa diferença. E nisso tudo a gente também deve levar em consideração que hoje em dia ainda existe o preconceito linguístico, que pega muito na questão do grau de escolaridade de cada pessoa. O preconceito linguístico, às vezes ele se dá em uma pessoa que tem uma formação maior, às vezes pouca coisa melhor do que outra, ele vai perceber uma pessoa falando errado, falando você, mas tá bom demais, e a pessoa acaba pegando no pé por causa desse tipo de coisa. Isso é um preconceito linguístico. E Marcos Bagno, ele defende no livro que ele escreveu, chamado Preconceito Linguístico, o que é e como se fazer. Nessa obra, ele coloca muito bem que o preconceito linguístico assim como todo preconceito, é inútil, porque a linguística, cada pessoa conversa à sua maneira e ela consegue expressar as suas ideias. Se você chegar conversar com qualquer tipo de pessoa, às vezes você vai ter uma dificuldade porque você não conhece o dialeto, não conhece as gírias dessa pessoa, daquela região, mas em algum momento você vai conseguir se adequar e vai conseguir absorver as informações que essa pessoa está tentando transmitir. E agora eu vou colocar alguns exemplos e eu gostaria que vocês me respondessem em qual tipo de variação elas vão se encaixar. Se vai ser histórico, se vai ser geográfico, sociais, estilísticos, e ainda se seria por idade, gíria, sexo, grau de educação e formação. Da Bahia, o abecedário nosso é o seguinte: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Isso é verdade. Então repita, porque eu gostei. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. E eu vou ler para vocês aqui agora um poema de Oswald de Andrade, Vício da Fala. Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, telhado. E vão fazendo telhados. Um rolê legal, você curtir, beber, ficar e zoar. Fala nada, só chega e fala: e aí, vamos fechar? É assim que eles fazem e pronto. Que eu sou bonita, que eu sou perfeita, esses tipos e tal. Eu até gosto, mas tem uns meninos que eles são muito brutos, eles já chegam agarrando, querendo outras coisas. Se o menino for muito gato, aí eu falo: e eu tenho que trocar umas ideias da hora e pá, né? Ver se ele tem papo mesmo. Isso aí, mano, é uma tiração desse shopping, você é louco.
Houve um tempo em que os cargos do governo representavam o poder divino e eram considerados sagrados. O povo se dirigia às santas autoridades suplicando misericórdia ou mercê, o que originou a expressão Vossa Mercê. Com o desenrolar dos anos, o poder foi diminuindo e o tratamento foi reduzido para Vós Mercê, até se popularizar mais ainda, chegando a um simples e direto Você.